Olá, projoqueiros! Está começando mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos fazer o procedimento de regulagem da suspensão Onix. Estamos aqui com a minha bike e trocamos a suspensão por uma Onix. Vamos fazer a regulagem dessa suspensão, principalmente do sistema Dual Air. Para regular uma suspensão hidráulica ar e óleo como a Onix, é necessário uma bomba de calibragem específica para a suspensão de bicicleta que tem um manômetro para garantir a precisão desse processo. Uma pergunta frequente é se podemos utilizar o calibrador digital de encher pneu de carro de posto de gasolina para calibrar a suspensão. A resposta é não. O calibrador digital ele não fornece a pressão correta para a suspensão. O ideal é adquirir uma bomba específica para calibragem de suspensão que tem um manômetro. Com a bomba em mãos, vamos precisar agora da tabela de pressão da suspensão. Essa tabela está na parte de trás da suspensão, embaixo, próximo à gancheira. A tabela de pressão é uma recomendação inicial de acordo com a faixa de peso do ciclista. Você pode alterar a pressão de acordo com suas preferências e de acordo com o terreno que você vai pedalar. Para regular a suspensão, verifique se ela não está travada. Também verifique se o retorno está rápido. Caso não esteja, gire o botão de retorno no sentido horário até encontrar o batente. Antes de regular o sistema Dual Air, é importante entender o funcionamento do sistema. A tecnologia Dual Air, composta por duas câmaras de ar, que fazem a função de molas de ar, sendo uma câmara positiva e uma câmara negativa, com regulagem independente entre as câmeras. É importante conhecer o comportamento das câmaras de ar para ajudar você a encontrar o comportamento ideal da suspensão de acordo com suas preferências ou com o terreno que você vai pedalar. A câmara de ar positiva mantém o peso do ciclista sobre a suspensão. Ao aumentar a pressão da câmara de ar positiva, aumentamos a pré-carga e também a força necessária para atingir o fim de curso. A câmara de ar negativa tem a função de ajustar a sensibilidade da suspensão no início da compressão. Esse é o grande diferencial de poder regulá-la independente da câmara de ar positiva. Essa câmara trabalha apenas no início do funcionamento da suspensão e, aumentar a pressão dessa câmara de ar, aumentará a sensibilidade da suspensão para amortecer pequenos obstáculos como costelinhas em estradas de terra. O ideal é você regular primeiro a câmara de ar positiva para conhecer o comportamento da suspensão até o fim de curso e depois regular a câmara de ar negativa para ajustar a sensibilidade da suspensão no início da compressão. Agora vamos para a regulagem. O primeiro passo é verificar na tabela de pressão quais as pressões recomendadas para cada faixa de peso. Por exemplo, para a faixa de peso de 60 a 70 kg, a pressão recomendada para a câmara de ar positiva é de 100 a 130 psi e a pressão recomendada para a câmara de ar negativa é de 90 a 120 psi. Essas pressões são indicativas para iniciar o procedimento de regulagem. Para o meu peso, 63 kg, vamos colocar 100 psi na câmara de ar positiva e 100 psi na câmara de ar negativa. A sequência para regular a suspensão é muito importante para garantir o funcionamento correto do produto. Comece sempre pela câmara de ar positiva. Vamos desrosquear a tampa da válvula e rosquear a bomba de calibragem. Ao rosquear a bomba de calibragem, o manômetro indicará qual a pressão que está no sistema. Caso a pressão esteja abaixo do desejado, vamos encher a suspensão. Caso a pressão esteja acima do desejado, vamos reduzir a pressão através do botão de alívio que existe na própria bomba. É importante considerar que ao desrosquear a bomba, normalmente se perde de 5 a 10 psi de pressão. Algumas bombas têm um sistema que evita essa perda. Ao desrosquear a bomba, se escutar um barulho de saída de ar, isso significa que pode ter perdido de 5 a 10 psi de pressão. Após regular a câmara de ar positiva, vamos regular a câmara de ar negativa. Desrosqueie a tampa da válvula da câmara de ar negativa, rosqueie a bomba de calibragem, verifique qual a pressão que está no sistema e coloque mais ou menos pressão de acordo com o desejado. Após regular as duas câmaras de ar, bombe a suspensão e verifique se o comportamento ficou bom. Caso não tenha gostado, altere a pressão das câmaras de ar, sabendo que, ao aumentar a pressão da câmara de ar positiva, maior será a força necessária para que a suspensão chegue ao fim de curso.
e, ao aumentar a pressão da câmara de ar negativa, maior será a sensibilidade da suspensão no início da compressão, ou seja, ela ficará mais macia. Porém, o ideal é que haja uma proporção entre a pressão da câmara de ar positiva e da câmara de ar negativa, pois, caso haja muita pressão na câmara de ar negativa, a tua suspensão poderá ficar xoxa. O recomendado é que haja aproximadamente 10 psi a mais na câmara de ar positiva ou que as pressões sejam iguais, como foi no meu caso. Caso faça diversas tentativas de regulagem e não encontre um comportamento satisfatório, remova toda a pressão da câmara de ar negativa, garantindo que ela esteja zerada, e comece a regular a câmara de ar positiva, seguindo as orientações que passamos. Nesse caso, regule a câmara de ar positiva e depois regule a câmara de ar negativa. Esse procedimento é como se você estivesse reiniciando o sistema, pois garante que você comece a regulagem da câmara de ar positiva, tendo a certeza de como ela ficará. Caso faça esse procedimento, ao zerar a câmara de ar negativa, você notará que a suspensão esticará. Isso é normal. E ao colocar pressão na câmara de ar negativa, você notará que a suspensão voltará a baixar um pouco, o que também é normal. Importante, não remova toda a pressão da câmara de ar positiva, pois, caso haja pressão na câmara de ar negativa, a suspensão abaixará rapidamente e poderá prender sua mão caso ela esteja, por exemplo, na barra da suspensão. Uma forma de saber se a suspensão ficou boa para você é medindo o seg. Seg é a porcentagem do curso de amortecimento que a suspensão comprime com o peso do ciclista em cima da bike. Esse parâmetro pode ajudar a regular a câmara de ar. O seg para cross country varia entre 15% a 25% do curso de amortecimento. Quanto menor o seg, mais duro fica a suspensão, quanto maior o seg, mais macia fica a suspensão. Em breve teremos um vídeo para ensinar a regular o seg. Após regular o sistema Dual Air, vamos agora regular o sistema TFX. O TFX é um sistema hidráulico interno à haste com regulagem de retorno, trava e regulagem de compressão. Começaremos agora pela regulagem de retorno. Retorno é a velocidade que a tua suspensão, após comprimida, retorna à posição inicial. O ideal é você regular a velocidade de retorno de acordo com as tuas preferências e de acordo com o pedal que você vai fazer naquele dia. Uma dica: retorno rápido tende a deixar a tua suspensão mais rápida para amortecer sequência de obstáculos. Retorno lento tende a deixar a tua suspensão mais confortável para amortecer obstáculos maiores. O retorno das suspensões Pro-Choque foi desenvolvido para que seja possível utilizá-lo tanto na condição mais rápida quanto na condição mais lenta. O que significa isso? Que mesmo na condição mais lento, ele não ficará super lento, o que seria até inutilizável. O ideal é você conhecer a condição mais rápido e mais lento e utilizar a sua percepção para ajustar a velocidade de retorno. No meu caso, prefiro o retorno rápido e vou deixar nessa configuração. Agora vamos testar a trava da suspensão. A Onix possui um sistema de trava que deve ser instalado no guidão numa posição em que empurre a alavanca para travar a suspensão. Empurre a alavanca até o final e verifique se a suspensão ficou travada. Aperte o botão e verifique se a suspensão voltou a funcionar. O recurso da trava deve ser usado apenas em terrenos regulares para pedalar em pé, sprintar ou em subidas. A trava não deve ser usada em terrenos irregulares ou para saltar obstáculos, pois isso pode danificar o sistema interno da suspensão. O ideal é você ter o costume de travar e destravar e utilizar esse recurso para otimizar a sua performance. Além da trava, o sistema TFX também tem a regulagem de compressão. A regulagem de compressão está localizada no cabo da trava no guidão. Para fazer a regulagem de compressão, verifique se a alavanca de trava está na posição destravada, desrosqueie a porca, aproxime o regulador, acione novamente a alavanca de trava e teste o comportamento da suspensão. Você notará que a suspensão não está mais completamente rígida e que agora tem compressão, porém a compressão está lenta. Para voltar a travar completamente, volte o regulador na posição inicial, trave a porca, acione a alavanca de trava e verifique o comportamento da suspensão. No meu caso, vou deixar a regulagem toda travada. Essa é a regulagem original que vem de fábrica. Após regular todos os recursos da tua suspensão, teste o comportamento da suspensão, sabendo que você pode alterar esse comportamento quantas vezes quiser, alterando cada uma das regulagens de acordo com as suas preferências ou de acordo com as suas necessidades.
Onix é uma suspensão completa. Ela tem regulagem de retorno, regulagem de compressão, trava no guidão e a regulagem independente das câmaras de ar positiva e negativa do sistema Dual Air. Esse é o grande diferencial dessa suspensão, pois permite ao ciclista ter uma faixa maior de regulagem do sistema. A Onix é uma suspensão que se comporta muito bem em diferentes tipos de terreno, gerando uma pedalada suave e confortável. Através das regulagens das câmaras de ar positiva e negativa do sistema Dual Air, você conseguirá atingir uma compressão uniforme ao longo de todo o curso de amortecimento da suspensão. É isso aí, prochoqueiros. Esperamos que tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário que estaremos respondendo assim que possível. Valeu, até a próxima!